Agora vamos adentrar nas possíveis fórmulas para a gente calcular algo sobre o cilindro. Tem quatro: a área lateral, a área total, o volume de um cilindro e o volume de um tronco de um cilindro. Bom, vamos lá. Área lateral. Eu não vou colocar aqui logo a fórmula. Eu vou explicar o motivo de ser a fórmula, para você ter uma noção. Porque se você souber, não tipo decorar a fórmula, mas já souber a noção de como ela é feita, você pode saber como é a fórmula. Por exemplo, área lateral. Área lateral. Área. A gente sempre vai ter a noção de que área é a base vezes a altura. O que nesse caso é a nossa base? A base seria esse círculo aqui. E o que é esse círculo? É 360 graus. Sendo que eu não vou colocar na fórmula 360 vezes H. O que é o 360? É o comprimento que a circunferência faz. Por exemplo, qual é o comprimento? A gente sabe que 180 é igual a π na matemática, na trigonometria que a gente estudou. Então, o que é o 360 graus? 360 graus é o dobro de 180. Então, vai ser 2π. Essa volta aqui inteira da base é igual a 2π. Vezes o nosso raio, porque ele pode variar de cilindro para cilindro. Mas a volta completa da nossa base sempre vai ser 360 graus, porque vai formar um círculo. Então, a área lateral é o comprimento 2π, que a circunferência faz, vezes o raio, que pode variar, vezes a nossa altura, que nesse caso também é a nossa geratriz, já que o cilindro ele é reto. Deixa eu arrumar aqui. Resultando na nossa fórmula 2πrh. Agora a gente vai para a área total. O que é a área total? A área total nada mais é do que a área das duas bases, dessa e dessa daqui de baixo, mais a área lateral, que no caso seria a do retângulo curvado que une as duas bases circulares. Então, como é que seria? A gente colocaria aqui o 2πr, que é a área lateral, que a gente já sabe como é que é, mais duas vezes a área de cada base. Aí não tem como não saber. Se você não souber a área do círculo, então infelizmente você não vai saber essa fórmula. A área do círculo a gente tem que é πr ao quadrado. Por que 2πr ao quadrado? 2πr ao quadrado. Porque são duas bases circulares. 2 vezes a área de cada uma delas, que é πr ao quadrado. Aí aqui a gente pode deixar em evidência alguns valores. Por exemplo, o 2π e o r. O 2π e o r ele aparece nas duas. Ó, o 2πr aqui e o 2πr aqui. Aí como é que ficaria a fórmula final? Vou ter que... Opa. Vou cortar aqui mais um pouquinho. 2πr em evidência vezes aquilo que não está em evidência no primeiro termo, que no caso é o H,
vezes, abre parênteses, H, mais aquilo que não está em evidência no segundo termo. A gente, no segundo termo, é como se tivesse assim, 2π vezes R, sendo que a gente só isolou o 2πr, ou seja, a gente só isolou isso aqui. Ainda falta o outro R, mais R. Isso aqui é como é que a gente chega nas duas fórmulas para poder calcular a área lateral e a área total. Uma explicação breve de como seria. Bom, agora vamos para o volume de um cilindro. Uma forma da gente resumir como é que seria o volume de cilindro é pegando o exemplo da área do volume de um cubo. Vou até desenhar um cubozinho aqui, bem pequenininho. Ó. Imagina que isso seja um cubo. O que é o volume de um cubo? É o lado vezes o lado vezes o lado. Mas você concorda comigo que esse lado e esse lado aqui, eles pertencem à base? Ele está pertencendo a essa base de amarelo aqui, porque o L é a parte da frente, esse L daqui é a parte da frente, esse L aqui é a parte da profundidade e esse L aqui é da altura. Então o que acontece? Isso aqui é a área da base. Vou colocar aqui a área da base vezes a altura, que no caso seria o outro L. Esse L aqui seria a nossa altura. Adotando isso aqui como um princípio, área da base vezes altura, vamos para apagar aqui o cubo no nosso cilindro. O que seria a área da base? O que é a base? Não, círculo. Então nada mais é do que a área do círculo vezes a altura. E o que é a área do círculo? A gente já sabe que na explicação anterior da área total, a gente sabia que a área do círculo era πr ao quadrado vezes a nossa altura. Pronto, acabamos de forma bem simplificada. Foi até mais simples de explicar do que os outros, pegando o exemplo do dado, porque o dado, o cubo no caso, né, ele também é uma figura tridimensional que possui volume. Aí a gente descobriu que o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, a altura é a mesma coisa da geratriz. Aí agora a gente vai partir para o volume de um tronco de um cilindro. E agora, o nosso último tópico, volume de um tronco reto de um cilindro circular. Bom, a gente, primeiramente, para entender o que seria um tronco, a gente vai pegar no meio desse cilindro e vai fazer uma circunferência meio que circular aqui no meio. Imagina que isso aqui seria o meio. A gente vai ver que esse cilindro ele vai ser dividido no meio. Nas questões vai vir só uma parte dele. Geralmente ele é meio tortinho. Mas o que é que a gente sabe? Que isso aqui tudo é a nossa altura e ao mesmo tempo é a geratriz, que é igual a geratriz porque ele é reto. E a gente sabe também, isso aqui é a base. A gente já sabe que o volume é a área da base vezes a altura. Sendo que a altura agora não vai ser mais isso tudo. Vai ser só
Apenas isso e isso que a questão vai dar. Mas analise aqui comigo. Esse lado aqui é o mesmo lado que esse. Se a gente for dividir com a circunferência diagonal no meio. E esse lado de azul escuro é o mesmo lado dessa altura do azul escuro. O que a gente pode determinar? Que esse lado de azul escuro é a nossa geratriz maior desse cilindro, que eu vou colocar aqui de roxo, desse cilindro roxo novo que a gente criou. E como eles são iguais, essa daqui também vai ser a mesma geratriz do cilindro vermelho que esse daqui de baixo que a gente criou. E a geratriz que sobrou, porque geratriz é a altura, somando tudo, a gente vai chamar ela de geratriz menor, com um Gzinho minúsculo. Porque elas são semelhantes. Então, como é que vai ficar o nosso volume? Volume dividido por 2. Porque o cilindro todo, que era para ser isso aqui, tudo, ele foi dividido no meio com a circunferência. Por isso que é dividido por 2. Qual é a nossa área da base? A gente sabe que a área da base é a área de um círculo. Qual é a área do círculo? Π r ao quadrado vezes a nossa altura. Sendo que aqui a gente vai ter já a nossa altura, que seria o Gzão mais o Gzinho. Sendo que nas questões ele vai ignorar totalmente essa parte aqui. Ele vai dar somente metade desse cilindro. Desse mesmo jeito, pronto, ignore. Vou até deixar de preto aqui. Ele vai dar só isso. Mas a gente sabe que a altura, se eu tirar aqui, a gente vai ver que a altura é a geratriz maior mais a geratriz menor. Porque, ó, eu vou apagar essa parte preta. A gente viu aqui, ó, isso aqui tudo é a nossa altura. Sendo assim, a nossa altura era a geratriz maior mais a geratriz menor. Assunto finalizado. Valeu aí.